Olá, Olá, Carlinha, tudo bom? tudo bom, Tudo Cris? jóia com você? Tudo Tudo jóia com bem. você? Só dei uma ajustada aqui que eu acho que essa rede às vezes oscila um pouquinho, então eu tirei do 4G, É, do Wi-Fi para ficar no 4G. E aí, Carlinha, tudo bem? tudo jóia, e você? Tudo Tudo jóia bem. também, na correria, né? Na correria, menina, tava mal bagunça aqui, porque eu tava atendendo também. E aí arranquei as coisas da frente aqui pra gente poder conversar. As Exatamente. coisas Bom, estão até ali atrás. você pode ver que eu tô aqui no consultório, né? Também estava atendendo até agora. Então, tá, o negócio tá, o ritmo tá praticamente normal por aqui. Exatamente. É, tá um pouco pior, eu acho, né? Porque se reinventar e atender esse pessoal online tá difícil, né? Tá bem Exato. difícil. Exato. Mas a gente é melhor assim do que não ter nada, Ah, com né? certeza. Não ter nenhuma assistência, nenhum direcionamento aí, né, Cris? Ah, os problemas da amamentação não respeitam quarentena, né, Carlinha? A gente precisa Pois tentar é, dar um pois auxílio, é. porque a chance de desmame, né, acaba sendo muito grande Muito grande. quando isso acontece. Tá E aí joia? vem os mitos, as crenças, e aí faz um Então, bolo só, exatamente. Eu estava dando uma né? olhadinha aí nas perguntas. Falei, nossa, o negócio tá recheado de Vieram algumas dúvidas, né? perguntinhas, veio um monte de perguntinhas aí. E, na Perfeito. verdade, as crenças e esses mitos, né, eles acabam sendo um fator determinante, muitas vezes, quando essa mãe não tem nenhum conhecimento, ou tem um conhecimento muito raso, né, em relação à amamentação, então ela fica muito suscetível a ouvidos, né, das Com certeza. pessoas que acabam falando uma série de questões, uma série de coisas, e o desmame nessa fase é muito, muito perigoso, né, de acontecer. Então, existem alguns mitos e algumas crenças que até nem impactam na amamentação, mas tem alguns que são bem direcionados, né? Exatamente. Então, a gente precisa realmente dar um direcionamento para que elas não escutem isso mesmo, né? Exatamente. Então tá joia, Carlinhos. Acho que mais uma vez você que viu a seleção das perguntas, né? Das perguntas, De né? mitos e verdade. Eu não sei se existe algum mito específico que você vê mais na sua prática, que você gostaria de comentar, ou se a gente já parte para as É, perguntas que vieram. alguns mitos, né? A gente vê sempre, um deles é o tal do leite fraco, né? Ai, meu leite é fraco. O seu leite é fraco mesmo. Esse bebê, tá vendo? Ó, esse bebê aí, ele mama um pouquinho, daqui a pouco ele tá de novo no peito. Seu leite é fraco, você não tem leite. Então já coloca aí uma mamadeira para dar uma reforçada nisso, né? E larga de amamentar, porque você tem o leite muito fraco. E nessas e outras é que acontecem o desmame. Então, eu sempre falo, e eu vou repetir aqui, que quando a gente faz a consulta com a gestante, lá na 22ª, ou seja lá em que momento ela chegar para a gente, antes tarde do que nunca, né, de trazer essa rede de apoio que estará com ela, seja a mãe, seja um colaborador que vai ajudar, ou o próprio esposo, ou a própria esposa, enfim, quem estiver com ela para ouvir tudo que a gente tem para dizer em relação às coisas que acontecem, né? Porque a amamentação ela é cheia de percalços mesmo. Cada ser reage de uma forma e cada corpo reage de uma forma também, né? E os palpites a qualquer hora, né? Que eu costumo dizer, a gente escuta em vários momentos. Então, uma das principais questões é a questão do leite fraco, né? Então, para pontuar já, não existe leite fraco, né? O que existe é uma capacidade estomacal desse bebê que é pequena, a livre demanda tem que se instalar, né, para que ele venha ao peito e que faça aí esse ajuste da amamentação, né, ele vindo ao peito, dando o estímulo, e esse peito vai acabar produzindo em relação à demanda desse bebê. Quanto mais bebê mamar, mais esse peito produzirá, né?
A gente já falou aqui inúmeras vezes que a mama não é estoque, é produção, né? Exato. Quanto mais a gente der estímulo, seja com o bebê, seja na bombinha, seja manualmente, esse peito vai produzir, né? E então não existe leite fraco. Até aquela mulher da Etiópia, que é super mega blaster desnutrida, né? Ela produz um leite eficiente para esse bebê. Né? Então a questão do mito de leite fraco não existe. Pode existir, sim, uma baixa produção por pouco estímulo. A frequência que esse bebê vem ao peito é determinante para que ela tenha uma produção eficiente, né? Então você pode, a mãe pode ter uma produção diminuída por conta dessa frequência que se dá o estímulo na mama e o quanto o bebê vem ao peito, né, Cris? Exatamente. Eu acho que eu também colocaria esse mito como o campeão aqui da prática clínica mesmo, Carlinha. Acho que em algum momento as mães se questionam. E às vezes não é nem alguém que fala para elas, às vezes elas mesmas começam a se questionar, né? De achar que realmente acabou de sair mesmo. A mãe aqui, ela falou assim, quando eu o meu peito é 1h30 de intervalo, quando eu dou a complementação, são 3 horas. É uma mãe que teve, é o segundo filho, o primeiro filho, uma condição materna não permitiu que ela amamentasse, então o primeiro filho foi criado na fórmula, e tudo bem, tá lindo, tá saudável, tudo ótimo. Mas nessa segunda gestação, ela tem a possibilidade de mudar um pouquinho. E às vezes até pela falta de conhecimento, né, Cris? Exato. Às vezes acabou indo do jeito que foi, esbarrou com alguns profissionais que não eram pro aleitamento. Uma delas é a nossa Gabi, que está aí presente, e ela até mandou aí uma perguntinha, uma pergunta não, foi uma afirmação, na verdade, que no primeiro bebê ela não conseguiu amamentar, tal, e no segundo a situação foi diferente. Então, cada filho, cada momento da amamentação é diferente realmente, né? Ou seja, por alguma questão ali de momento, ou porque não se empoderou de conhecimento, ou não, enfim, não esbarrou com nenhum profissional pro aleitamento, a gente não sabe o que aconteceu na vida dessa mulher. Então, em muitos casos, cada fase é uma fase, né? E uma coisa que eu achei muito interessante é porque eu sempre tenho uma conversa muito aberta com as pacientes, né? E a fala foi, mas o meu leite é aguado, parece aguado, intervalo. Aí eu falei assim, bom, então vamos na real. Você tá afim ou você não tá afim? Ou não tá, eu falei, sem julgamento. Se você... tá bom, então me fala o que você tem que falar. Me fala o que você tem que falar para eu ver se tá tudo bem, o que eu vou fazer. E daí, falei sobre preparo de mama, falei as coisas que normalmente a gente fala. E daí eu coloquei, é lógico que o bebê com a gente pega e mama bonito. Ela, meu Deus, mas ele nunca fez isso. E, tipo, jorrando leite pra amiga, tá rolando um desperdício. Tá bombando, aqui. né? Acho que tá deveria ver aí com mais carinho. E dela já fez aquela cara de desanimada, tipo, nossa, vou ser obrigada. Eu falei assim, por que você não amamenta e complementa depois? Ela, mas dá pra fazer os dois? Dá. Você não precisa ser o aleitamento materno exclusivo. Se tiver qualquer tipo de aleitamento, pra mim, é muito melhor do que ter 0 aleitamento. Então, olha que louco, né? Sim. Como às vezes você sabe, complementando gente, né? Você sabe que complementando o que você está falando, eu atendi uma paciente e essa paciente me marcou demais, porque ela veio para mim na gestação, o filho dela, né? Porque não é nem um bebê mais, já é uma criança grande, ele tem 8 anos já. E essa história me marcou de um tanto que eu sempre gosto de contar o que aconteceu. Ela veio a mim na gestação, tal, queria super amamentar, queria um parto normal. Não aconteceu um parto normal, foi um parto cesárea. Tinha tudo para ser, mas entrou em trabalho de parto. E quando eu cheguei na maternidade,
todo mundo, né, em cima dela, tá? Eu não consegui chegar no momento do parto, mas eu cheguei logo após, que ela já estava no parto, e estava todo mundo em cima dela, mãe, sogra, marido, irmão, todo mundo em cima, e ela me olhou assim com uma cara de, pelo amor de Deus, tira esse povo de cima de mim, né? E aí eu olhei assim pro marido, o marido, né, saiu, o pessoal foi tomar um café, e ela olhou para mim e falou assim, eu não quero amamentar. Uhum. Aí eu fiz assim, eu fiquei olhando para ela, não. Ela falou, não, não me julga. Eu falei, não, não tô aqui para te julgar, tô aqui para te ajudar. Ela falou, eu não quero colocar ele no peito, né? Não quero, não vou pôr. Bom, enfim, ela foi para casa e aí teve a pojadura, né? E aí as coisas começaram a se complicar. Ela me chamou e aí eu sentei e falei para ela, bom, você não quer, mas você tem muito leite, é um desperdício você tomar um medicamento para que isso não aconteça mais, né? Não produza mais. E aí eu sugeri que a gente fizesse a extração e que, como esse bebê não vinha para o peito mesmo, introduzimos a mamadeira normal mesmo, né? Bom, essa criança foi amamentada com leite materno até 8 meses de idade. Olha que legal. Exclusivamente. Então, a gente muitas vezes acha que a criança tem que vir para o peito, peito, peito. E às vezes existem algumas outras formas. E depois eu fui entendendo o que estava acontecendo ali, e ela realmente não queria, né? E ela aceitou. Então, é a visão que a gente tem, essa rede de apoio é muito importante, né? Para que a gente tenha essa visão e veja o que está acontecendo para a gente poder solucionar algumas coisas, né? Exatamente. Então, foi muito legal. E o menino é um menino, ele tem 8 anos hoje, olha quantos anos se passaram, e ela fala que o João não teve nenhuma infecção, nenhuma amidalite, nenhuma otite, por conta do leite dela mesmo. Independente da via que ele recebeu, né, ele mamou o leite dela. Então, quer dizer, por isso é aquilo que você falou, a gente não pode julgar, a gente tem que direcionar, entender, acolher e tudo mais, né? Exatamente, que legal. Vamos lá, então, para as nossas perguntas? Vamos lá. Do pessoal da audiência? Sim, vamos lá. Ó, tem uma pergunta aqui que fala a respeito de soluço. Eu chego em algumas casas e eu vejo isso mesmo, né? Aquela lãzinha vermelha na testa da criança com a saliva da avó, da mãe, todo mundo põe na testa, né? Normalmente é vermelha. Ai, é vermelha porque não acaba o soluço, né? Impacta na amamentação essa lãzinha na cabeça? Assim, inocentemente olhando, não. Né? Mas aí existe uma questão que a gente precisa, tudo bem colocar a lãzinha ali, né? Mas a gente precisa orientar que ali está acontecendo alguma coisa, uma vedação ineficiente, está entrando ar. Então, no momento que o bebê está indo mamar, essa pega está ineficiente, essa vedação com a boquinha na mama está ineficiente, porque está entrando ar. Então, impacta desde do momento que ela começa a perceber. Eu não posso chegar lá e falar, é uma simpatia, desconstruir tudo aquilo, porque cada um de nós tem uma história e traz esse legado. Mas a gente não pode desconstruir as coisas, a gente tem que acrescentar naquilo lá. Não, olha, você pode deixar a lãzinha ali, só que, ó, vamos perceber a pega, vamos ver se essa vedação na boca, a boca do bebê no seio, tá legal, porque também tá entrando arzinho, né? Então, percebe que existe aí a crença, o mito da lãzinha, mas isso pode impactar. Então, a gente tem que direcionar, né, para ela observar essa pega aí, essa vedação, mas deixa a lãzinha lá, tá tudo bem. Existem algumas mães também que têm uma produção excessiva de leite, né? Aquelas mães... Hoje também veio uma mãe aqui que ela falando assim, doutora, eu tô tirando leite anterior, o bebê tinha perdido muito peso, 12% do peso de nascimento, daí ela falou assim, eu tô tirando leite anterior e dando posterior. Assim, eu tiro 100 ml. Eu falei, não fala isso para as amigas, né? Porque você sabe que isso é esperado. A inveja é fogo.
A inveja é fogo, mas você faz silêncio, hein? Vai diminuir isso aí. Exatamente. Não Depois eu conta, pesei o fica bebê, quietinha. o bebê ganhou É. 75 gramas por dia, assim, sabe? Eu falei, nossa, Inhame, pode parar. inhame. Sim, eu falei, pode parar de fazer técnica qualquer, dá seu peito aí. Dela, mas o que eu faço com o leite que eu tirei? Eu falei, você doa. Dei o telefone lá do banco de leite, falei, você doa esse leite, continua doando, porque assim, não dá conta. Então, o que acontece com Verdade. esse bebê? O que acontece depois de toda a mamada? Ele soluça. Porque imagina Sim, a quantidade de leite que essa mãe produz e a preocupação dela era porque ele só mama 10 minutos. Eu falei, mas em 10 minutos é muito leite que vem. Então, para é ele, tudo verdade. bem, ele é recém-nascido. A gente espera 30 minutos, 40 minutos, mas ele não precisa gastar tudo isso de tempo. E não é Então, só isso, né, Cris? O próprio choro, às vezes, da criança também faz dá uma parte. entradinha de ar, porque a criança, quando ela chora, ela puxa o ar lá para dentro, né? E aí Exato. também pode ser que isso também acaba interferindo, né? Então, é só não desconstruir aquilo que a família tem como simpatia, por exemplo, né? Exatamente. Só que ensinar que precisa ter uma atenção aí em relação é, essa vedação, essa pega, né? E tudo mais, né? Perfeito. Mas então, a lãzinha vermelha, ela é um mito, ela é uma crença, mas ela não prejudica em nada. Então, E pode nada. continuar fazendo que não tem problema nenhum. Isso mesmo, isso mesmo. Uma dúvida que veio foi sobre o feijão. O feijão impacta na amamentação porque ele dá cólica no bebê. Então, ele passa, eu como o feijão e ele passa pelo leite e o bebê acaba tendo cólicas, gases por conta desse feijão. É. Essa é uma live até que a gente vai fazer com a Flávia, né, que é a nutricionista aqui da clínica e tudo mais, que a gente está vendo para quando vai ficar de fato, né? Mas isso é muito individual, né, Carlinha? Não são todas as crianças que vão ter essa repercussão de gases porque a mãe consome o feijão. Ainda mais. É, na- Pode falar, pode falar. Pode falar, Uhum. pode falar. Não, é que Na no, verdade, Na verdade, isso é coisa para live aí com a Flávia e tal, mas a gente acaba dando algumas dicas, né, Cris? Porque o feijão ele é muito importante aí na nutrição da mãe, né, por conta de ferro, né, após parto aí ela perdeu bastante sangue, então o ferro é muito importante e o feijão é rico e é uma proteína muito importante. principalmente Mas se as a mães gente, que são vegetarianas, né, Carlinha? Porque as sim, que são exatamente, vegetarianas, então exatamente. essa é uma importante. Então é uma fonte de ferro bem, bem importante. Então, eu dou algumas dicas, né? Pode comer o feijão, desde que você deixe de molho, se programe, né? Porque o que dá os gases na gente é exatamente aqueles fitos que o feijão solta, né? Então, se você trocar essa água 4, 5 vezes até eliminar esses fitos que ficam na água, com certeza ou não terá ou vai diminuir muito. E o conselho que eu acabo dando é: o que for desconfortável para você, evite de comer. Né? Então, se o feijão é muito desconfortável, mesmo fazendo tudo isso que a gente acabou de falar, evita. Né? Come folhas verdes, que as folhas verdes também são ricas em ferro. Se o brócolis é uma coisa desconfortável, você evita. Não que você não vá comer, mas você tem que evitar. Né? E nem sempre vai passar para o bebê e causar esses gases, né, nos bebês. Mas a Flávia, numa próxima live, vai falar sobre isso. E lembrar que o feijão ele é do grupo de leguminosas, né? Então seria também, se você tiver que excluir o feijão, lembrar só de incluir algum outro que seja da mesma classe. Então o grão de bico É faz o grão de bico, esse papel, a lentilha faz esse papel, a ervilha faz esse mas papel. soltam fitos iguais, né? Sim, exatamente. Talvez não igual, mas Isso. próximos. Então, também tem que deixar de molho, né? O grupo Enfim, leguminosa ele vem com esse antinutriente junto, então ele realmente precisa ser eliminado. Eu gosto bastante de deixar de molho com um pouco ou de limão ou de vinagre
e dá para usar até 72 horas, né, de molho e Uhum. tudo mais, e De trocando. molho. Deixa na geladeira, de molho, tampadinho, e daí vai trocando a água conforme a Carlinha falou. Isso resolve a maioria das vezes Das vezes. quando a intolerância do bebê acontece com o feijão, tá bom? Sim. Carlinha, veio uma Vamos para pergunta. outra? Tem uma pergunta aqui, na verdade, falando do uso de Hum. maconha durante a amamentação. Então, lembrar que se isso traz algum problema, na verdade, a substância ela pode acabar passando pelo leite materno. E daí a criança pode ficar mais sonolenta. Então, e daí com a sonolência ela pode ter uma frequência e uma quantidade de ingestão de leite menor do que ela precisa. Então, a gente não indica, na verdade, assim, não é que a gente vai contraindicar a amamentação na mãe que faz o uso da droga, Da né? maconha. Exato, a gente tem um Ou monte de da droga. questões De sociais, assim, drogas. sempre É. pesando. É lógico que o aleitamento materno ele é muito mais benéfico para o bebê do que a ponto de eu Sim. ter que suspender o aleitamento materno pelo uso ilícito da mãe. Mas a gente não recomenda, porque isso realmente pode deixar o bebê mais sonolento e pode acabar prejudicando no ganho de peso, estado de nutrição, de hidratação. Sim. Então, a gente normalmente não indica para que se faça uso durante a amamentação, tá bom? É Bebida que aparece. alcoólica, né? Também. Isso, exatamente, exatamente. Lembrar que eles ultrapassam a barreira do leite materno. Então, pegando o gancho aí, uma das perguntas é sobre a cerveja preta, se a cerveja preta ela aumenta a produção de leite, né? E isso é um mito, né? E aproveitando aí o gancho do que a Cris acabou de falar, tudo que a gente coloca boquinha abaixo é também secretado pelo leite. Então, se você toma cerveja, se você toma um uísque, seja lá bebida alcoólica ou a comida que você colocar, é secretado pelo leite, né? Então, é, estão me falando aqui, ó. Acabei de saber, Carlinha, mas um bebê vai chegar na família. É uma prima. Ai, que legal! Parabéns! Que bom, parabéns. Não sei quem é. É você, Kel, que vai ter um bebezinho? Enfim. Então, a bebida alcoólica, a cerveja preta é um mito, realmente, não aumenta o leite. E ela não é aconselhável, né? Na verdade, junto com a amamentação. O aumento do leite ele pode ser feito pela hidratação com água normal, tá, gente? Não precisa ser nada de diferente. Se você tomar os seus 3, 4 litros de água por dia, com certeza a sua produção de leite vai aumentar com isso. Na verdade, segunda-feira a gente falou bastante sobre as medicações que acabam aumentando a produção do leite. E a gente também discutiu sobre a questão da hidratação ser um importante aliado nessa produção. Então, não precisa ser cerveja, pode ser água mesmo. Sim. Então, só aproveitando aqui para cumprimentar, então você continua aí, Raquel, seguindo a Alice, né? Porque está grávida e tem todas as informações aí que você vai precisar, né? Ela não mora aqui em São Paulo, ela mora longe, mas o canal está aberto aí. Uma outra perguntinha que chegou para a gente, Cris, é sobre Cris, conforto, aconchego. Cris, é sobre a mulher que amamenta assistindo televisão, se causa refluxo no bebê. Tem que ser cuidadosa com essa pergunta, porque eu entendo o que a pessoa quer dizer. Na verdade, o que acontece? Quando você amamenta distraída, digamos assim, ou seja, com a televisão, você pode posicionar o bebê de uma maneira errada e talvez isso possa propiciar questões de refluxo. Ou se Sim, você não respeita o tempo de arrotar do bebê, isso sim pode causar
situações de refluxo. Essa é nova, eu nunca tinha ouvido falar disso, desse mito, mas eu não acho que ele está tão errado. Não acho que o problema é a televisão, de fato. Eu acho que na verdade, não é a televisão, é o posicionamento. Isso. E quando você está assistindo televisão, eu sempre falo para elas, vocês precisam se distrair, né? Não é porque você amamenta que você tem que ficar o tempo inteiro enclausurada dentro de 4 paredes, não, né? Você também precisa espairecer. Só que assim, a amamentação é uma coisa que tem que ser direcionada e observada o tempo todo. Então você pode, sim, colocar uma televisão, um filme, seja lá o que você goste de assistir, mas ter atenção no que você está fazendo. Porque o posicionamento errado pode causar isso que você acabou de falar. Então, na verdade, o assistir alguma coisa é um mito. Isso não acontece, não tem um refluxo por conta de você estar distraído assistindo televisão. Pode acontecer por um posicionamento errado, né? Pode causar uma fissura, porque ele solta essa pega, começa a mamar de uma forma errada, então pode causar também outros problemas. Não só o refluxo, né? Mas uma fissura, uma escoriaçãozinha por conta de uma pega errada ali na hora que você está vendo a televisão e está distraída. Né? Eu só queria aproveitar para fazer um adendo em relação a isso. Em algum lugar do nosso feed eu falei um pouquinho sobre o sono materno e uma questão muito importante nos bebês é a questão, o meu filho não dorme, né? E aí, nesse vídeo que eu fiz, eu falei sobre a importância da escuridão total. Então, só lembrar que, principalmente nas mamadas da madrugada, como normalmente a mãe levanta sozinha para amamentar, ela acaba ou ligando a televisão ou pegando no celular para passar o tempo, já que ela vai ficar lá uns 30, 40 minutos amamentando. Só quero lembrar que tanto a televisão quanto o celular, eles acabam emitindo onda da cor azul. E o que essa luz azul emite para o nosso cérebro? Ela emite a mensagem de que amanheceu, ou ela atrapalha o trabalho que a pineal estava fazendo para te manter dormindo. Então, só reparem se vocês usarem o celular e a televisão, principalmente nessas mamadas mais noturnas, se isso não está prejudicando o sono de vocês, mãe, ou o sono do bebê. Existem essas televisões mais modernas, onde elas permitem o bloqueio da luz azul, e o celular, ele também tem um modo noturno, onde ele fica com a tela mais amarelada, que vocês também podem programar, e daí vocês diminuem o efeito que essa luz azul pode fazer de interferência no sono, tanto no seu quanto no do seu bebê, tá? Não tem a ver com refluxo, com amamentação, mas já que a gente falou sobre televisão... Sim, não, mas tem a ver. Tem a ver, né? Porque as mães acabam... E eu sempre falo, Cris, quando elas me falam exatamente isso, meu bebê não dorme. Mas escuta, a gente tem que direcionar, porque o bebê ele é um livro em branco, né, Cris? A gente mostra para ele a vida, as coisas e tudo mais, né? Então ele se vicia em algumas coisas porque a gente mostrou, né? A gente apresentou para eles, né? Então eu falo justamente isso, ele tem que saber o que é dia e o que é noite. De dia, tudo aberto, amanheceu, abre janela, abre cortina, né? Falar normal, o rádio ligado, a televisão ligada, enfim, para ele diferenciar. À noite as coisas são mais quietas. Então, à noite, não que você não possa trocar com o seu bebê. O carinho é sempre muito bem-vindo e tem que ser feito sempre. Uhum. Mas conversar com o seu bebê à noite não é legal. Ele tem que saber que naquele momento ele está mamando, que ele está recebendo conforto, aconchego e nutrição, mas naquele momento não é para ter troca de conversa ali. Então a mãe, muitas vezes eu falo, fica quieta, não converse. Claro, faça carinho, a demonstração, a gente não fala só com a boca, Uhum. né? A nossa expressão é muito mais do que isso.
Então, e é justamente por conta disso, tal, para você adormecer, você tem que ter uma certa escuridão. Então, são os hábitos que a gente vai direcionando essas mamãezinhas aí, né? Carlinha, só mais uma pergunta aqui que está aqui, falando se a mulher tem um bico pequeno, se o marido pode ajudar com que ela faça um bico, tá? Na verdade, não precisa. A gente fala bastante da concha e do preparo da mama antes do nascimento do bebê. Os bebês, eles não mamam o bico, tá? Então, não tem problema. Se você não tiver o bico, a gente, na verdade, precisa só adequar a pega do seu bebê para que ele pegue todo, como a Carlinha fala, o conjunto da obra, né? Ou Da seja, obra. não só a parte mamilar, mas principalmente a parte areolar é a mais importante do seu bebê pegar do que propriamente o bico, tá? Existem situações, E a óbvio. gente não sabe também, Cris, só interrompendo, a gente não sabe a boca que está vindo aí também, né? Então é isso que eu falo para a mãe, né? Ele não mama mamilo, ele mama um conjunto da obra, mas a gente também não sabe a boca que está vindo aí. De repente, aquela super mega blaster boca que faz uma pega maravilhosa na primeira vez, que vai embora essa amamentação, essa pega aí boa, né? Exatamente. Eu ia falar só mais alguma coisa que eu acho que. E Ai, desculpa. provavelmente. Não, já peguei. Provavelmente essas confecções de bico, elas são, na verdade, relacionadas a traumas mamilares. Então, não vai ser. Não vai ajudar, na verdade. Pode até piorar um pouquinho a questão da Sim. condição mamilar. Então, também não precisa fazer. E quando existe a indicação, existem casos onde a gente faz o pacto com o diabo chamado bico de silicone. A gente não. Mas a gente depois tira, Isso, né? exatamente. Porque Primeiro a gente sua a camisa, faz o isso. pacto com o diabo, mas depois a gente arranca. Isso, porque provavelmente quando a gente precisa é porque o bebê ainda tem uma boca pequena e não consegue abocanhar a areola inteira. Então, à medida que ele vai crescendo, ele vai ajustando essa pega, e daí a gente consegue tirar. Então, não precisa Às vezes fazer a nenhum mama é tipo muito de preparo. volumosa, Isso. Então, não né? precisa Às vezes fazer a nenhum mama tipo também de é preparo. volumosa. Ótimo, perfeito. Vamos para a próxima, Carlinha. Vamos lá? Vamos ver aqui. Meu seio é pequeno, muito pequeno. Conseguirei amamentar? É praticamente o que a gente acabou de falar, né? Só para engatar no que a gente falou, para ela não ficar sem a resposta. Mas seio pequeno não quer dizer que você não vá produzir, que você não vá dar de mamar para o seu bebê, porque você tem, desde que você não tenha retirado o tecido glandular mamário, com certeza você conseguirá, sim, porque vai produzir e tudo mais, né? Enfim, é É, exatamente o que a gente acabou de falar. e às vezes a gente vê aquelas mulheres com seio muito grande e a gente tem a falsa impressão de que ela tem muita glândula mamária. E, na verdade, a maior parte das vezes ele é composto mais por tecido gorduroso do que por tecido Sim, mamário. Então, às vezes, a mãe tem mas uma mama menor, mas assim, aí sim, a mama menor é praticamente só glândula mamária que vai produzir leite. Então, você pode isso. ficar, na verdade, surpreendida positivamente caso você veja a quantidade de produção que uma mama pequena pode fazer. E lembrando que Sem dúvida. o peito é fábrica, né? Então, também você não vai Não é precisar ficar esporte. com o peito enorme. Às vezes, você não vai aumentar tanto o volume do seu seio e ele vai dar conta. Eu tinha uma colega que trabalhava comigo, ela tirava 1 litro brincando numa sentada e você ia ver uma oriental pequenininha, magrinha, estava pesando 45 quilos. E eu falava, meu Deus do céu, de onde saiu esse leite todo? Então, pode ficar tranquila, uma coisa não tem relação com a outra. Tem uma perguntinha aqui legal que fala a respeito dos palpites. Os palpites impactam na amamentação? Os palpites, com O que você acha, certeza. Cris? Com certeza. Com certeza. E é difícil um palpite ele acabar impactando positivamente na amamentação.
Normalmente, infelizmente, os palpites que a gente acaba tendo são para degradarem, né? Como se você não fosse competente, como se você não fosse capaz, não suficiente. Então, é muito Sim. difícil você ver um palpite que realmente acrescente em alguma coisa. Até porque Por isso precisa. eu acho que o melhor palpite Pode que falar. alguém pode te dar é, na verdade, te indicar algum profissional para você ser acompanhado. Porque às vezes você fala assim, ah, no meu caso aconteceu isso, mas o seu caso é seu e ele é único. Então, talvez o que Sem dúvida. funcionou com você não vai funcionar com a outra mãe. E é muito comum a gente se comparar, e mesmo na intenção de ajudar, às vezes a gente acaba tendo dando esse palpite de uma forma complicada, né? Então, acho que se vocês quiserem dar o palpite para alguém, o melhor palpite que vocês poderiam dar invistam em alguém que faça uma assistência adequada na amamentação, que vocês vão ter um desfecho muito melhor. Sim. E trazer, né, esse pessoal que vai te ajudar e tudo mais para Exato. as consultas, né, para ajudarem nos palpites, né, e não só deixar essa mulher mais fragilizada do que ela possa estar naquele momento, né? Então, porque a amamentação, como a gente sempre fala aqui, é uma construção. E mesmo você fazendo tudo bonitinho, tudo certinho, é uma caixinha de surpresas a amamentação. A amamentação é como a vida, ela é imprevista, né? Então, a gente não sabe, mesmo você estando toda empoderada de conhecimento, tendo estudado, tendo feito tudo bonitinho, muitas vezes algumas questões aparecem, né? E um palpite a qualquer hora, né? Como fala aí uma amiga minha, uma pediatra amiga minha, fala que é o... Como é que ela fala? Eu acho tão engraçado. Ela fala que é a rede do agouro, não é a rede de apoio, a rede do agouro. Entendi. Entendi. Porque as pessoas, não vai, você não vai amamentar. Não, e esse peito aí, e esse mamilo, então, ele não vai pegar. Pega, já compra mamadeira, lata de leite. Então, gente, não é assim, né? Não vamos ouvir o que as pessoas, principalmente aquilo que a gente não quer escutar. Quando a gente não quer ouvir, né, de alguém que você, de repente, acha que não tem a experiência, ou que não trabalha com isso, sabe? Usa o botãozinho, né? Seleciona o que você quer ouvir, o que você não quer ouvir, e vai procurar ajuda de alguém que possa te direcionar para você ter a experiência de uma maneira sabendo o que pode ou não pode acontecer. Né? A gente não pode garantir que a amamentação vai ser linda e feliz. Exatamente. Né? Ela vai se estabelecer. Só que, mesmo com todo o empoderamento de conhecimento e tudo mais, às vezes pode ter aí uns percalçozinhos. Mas pode ser ajustado, desde que você tenha conhecimento, que você tenha aí um pessoal que possa te ajudar em relação a isso. Seja o seu pediatra, seja a enfermeira que trabalha com pediatra, ou seja uma consultora de aleitamento materno, enfim. Alguém que possa falar, não, isso aqui dá para ajustar, vamos juntas tentar. Né? A gente não pode nessa vida afirmar nada, né? É o que eu falei. A amamentação é como a vida, ela é surpreendente. Exatamente. Né? Tem uma legal aqui. Essa eu adorei, porque é uma coisa que eu falo sempre. Canjica, pamonha, arroz doce, aumenta o leite? Eu falei isso numa live passada, lembra? Que aquela avó, né, aquela bisavó, lá atrás falava assim, vai amamentar? Vou fazer canjica para você. Então, vou fazer uma canjica forte para você produzir bastante leite. É mito? Não. A canjica realmente ela pode fazer com que essa mulher tenha uma produção de leite melhor. Não que ela vá jorrar leite. Mas por que isso acontece? Porque a mulher, nesse momento, ela precisa se hidratar, ela precisa de líquido, ela precisa de carinho, e nada mais gostoso do que esse carinho,
de uma avó fazendo alguma coisa para você, né? Olha, ela está cuidando de mim. Então, ela precisa de hidratação, ela precisa desse carinho e ela precisa da proteína. O que que a canjica tem? A canjica tem leite. E o leite é uma proteína legal, né? E aí ela vai reforçar, claro que ali no meio vai pôr, às vezes põe açúcar, tal, isso não. Mas a canjica mesmo, ela é feita com leite, você pode pôr uma canela, pode pôr algumas coisas ali para dar um certo gostinho gostoso lá. Um leite de coco. Mas ela acaba produzindo esse leite, um pouquinho mais desse leite, ou produz, enfim, por conta disso que eu acabei de falar, da proteína, do carinho e da hidratação, né? O leite é líquido, hidrata, é uma proteína, e o carinho, o aconchego que essa família está dando para essa mulher nesse momento que ela está ali sendo nutriz desse bebê. Então, muitas vezes as pessoas falam, é mito, imagina, não aumenta nada. Pode não aumentar numa mega blaster produção, né? Mas é um conjunto de ações aí. Uhum. Né? Só lembrando que quando você vai pensar nos macronutrientes, né, que a gente fala carboidrato, proteína e gordura, quando você fala assim, minha mãe é desnutrida, por exemplo, e eu tô preocupada com a densidade proteica do leite dela. Adianta eu suplementar ela com whey protein, por exemplo? Vou dar whey protein para ela, porque daí ela vai ter uma oferta de proteína melhor e daí ela vai produzir um leite mais proteico. Isso não se comprova, tá? De você achar que você suplementar com proteína vai aumentar a proteína do leite. Vai melhorar a condição geral da mãe, entendeu? Então, igual a Carlinha falou, você tendo o aporte nutricional de proteína adequado, você cria condições para o seu corpo, para ele produzir um volume de leite melhor. Mas não quer dizer que você tomou whey protein, o seu leite vai ter mais proteína. Sim. O único macronutriente que a gente vê esse tipo de efeito acontecendo é na gordura, tá? Então, isso às vezes é uma orientação que eu dou para as minhas mães, quando elas estão até com essa sensação do leite fraco, sabe? Às vezes eu dou uma checada realmente na dieta da mãe, e a Flá me ajuda nisso, porque o que acontece? Se aquela mãe de repente ganhou 20, 30 quilos na gestação e ela está tentando recuperar o peso e querendo fazer uma dieta fit, fala, nossa, agora eu sei que a amamentação é a hora, agora que eu perco tudo e mais um pouco. Aí o que acontece? Acaba fazendo uma dieta muito fit e daí o bebê não tem o ganho de peso adequado. Então é bom sempre checar para ver se a mãe não cortou de vez a questão oferta de gordura do leite. Então, às vezes, quando o bebê tem um baixo ganho de peso e a mãe está numa dieta muito restritiva, aí eu peço para ela ajustar. Ajusta azeite, ajusta óleo de coco, ajusta abacate, ajusta castanhas. Então, lógico, todas as gorduras, boas fontes de gordura, elas né? conseguem aumentar a densidade calórica do seu leite, tá? Então, não adianta se cair de boca no açúcar e nem querer fazer uma dieta low carb, restritiva demais, protein, né? Sabe? Tipo, dieta da proteína agora, porque também não vai ter um resultado bom, tá? Então, mamães, abusem das gorduras boas, tá? Elas vão ter um bom resultado pro seu bem-estar e pro bem-estar do bebê. Tá, joia? Escarola engrossa o leite? Não, nunca ouvi. Engrossa, não. Nunca ouvi. Escarola é um ótimo alimento, você pode consumir, mas ele Rico não em vai... ferro. Isso, exato. Produzir bastante leite. É mito? Não. Dando esse palpite de uma... Ela tá ali sendo nutriz desse bebê. Muito antigo, muito antigo. Tem uma aqui, mas muitas vezes as pessoas falam, é mito, imagina, não aumenta nada. Pode não aumentar numa mega blaster produção, né? Mas
é um conjunto de ações aí. Uhum. Né? Só lembrando que quando você vai pensar nos macronutrientes, né, que a gente fala carboidrato, proteína e gordura, quando você fala assim, minha mãe é desnutrida, por exemplo, e eu tô preocupada com a densidade proteica do leite dela. Adianta eu suplementar ela com whey protein, por exemplo? Vou dar whey protein para ela, porque daí ela vai ter uma oferta de proteína melhor e daí ela vai produzir um leite mais proteico. Isso não se comprova, tá? De você achar que você suplementar com proteína vai aumentar a proteína do leite. Vai melhorar a condição geral da mãe, entendeu? Então, igual a Carlinha falou, você tendo o aporte nutricional de proteína adequado, você cria condições para o seu corpo, para ele produzir um volume de leite melhor. Mas não quer dizer que você tomou whey protein, o seu leite vai ter mais proteína. Sim. O único macronutriente que a gente vê esse tipo de efeito acontecendo é na gordura, tá? Então, isso às vezes é uma orientação que eu dou para as minhas mães, quando elas estão até com essa sensação do leite fraco, sabe? Às vezes eu dou uma checada realmente na dieta da mãe, e a Flá me ajuda nisso, porque o que acontece? Se aquela mãe de repente ganhou 20, 30 quilos na gestação e ela está tentando recuperar o peso e querendo fazer uma dieta fit, fala, nossa, agora eu sei que a amamentação é a hora, agora que eu perco tudo e mais um pouco. Aí o que acontece? Acaba fazendo uma dieta muito fit e daí o bebê não tem o ganho de peso adequado. Então é bom sempre checar para ver se a mãe não cortou de vez a questão oferta de gordura do leite. Então, às vezes, quando o bebê tem um baixo ganho de peso e a mãe está numa dieta muito restritiva, aí eu peço para ela ajustar. Ajusta azeite, ajusta óleo de coco, ajusta abacate, ajusta castanhas. Então, lógico, todas as gorduras, boas fontes de gordura, elas conseguem aumentar a densidade calórica do seu leite, tá? Então, não adianta se cair de boca no açúcar e nem querer fazer uma dieta low carb, restritiva demais, protein, né? Sabe? Tipo, dieta da proteína agora, porque também não vai ter um resultado bom, tá? Então, mamães, abusem das gorduras boas, tá? Elas vão ter um bom resultado para o seu bem-estar e para o bem-estar do bebê. Tá, joia? Escarola engrossa o leite? Não, nunca ouvi. Engrossa, não. Nunca ouvi. Escarola é um ótimo alimento, você pode consumir, mas ele Rico não em vai... ferro. Isso, exato. Ele não vai engrossar o seu leite, mas ele é um ótimo alimento, pode consumir sem nenhuma questão. Se não te dá um mal-estar abdominal, nem nada, pode comer escarola. Não tem problema não, mas ele não engrossa o leite, não. Deixar o bebê arrotar do peito pode secar meu leite? Não, também não tem relação o arrotar no peito com secar o leite, tá? E isso às vezes acontece. Às vezes Sim, muitas vezes acontece, porque a gente até fala para a mãe, o bebê mamou, você vai deixar ele ali aqueles 10 minutinhos de pezinho para ver se ele arrota, tal. Muitas vezes elas falam, ai, Carla, às vezes fico meia hora e o bebê não arrotou. Eu falei, provavelmente ele arrotou no teu peito. E você não percebeu. Ou soltou um pum, né? E você não percebeu, né? Então não tem nada a ver, isso é mito mesmo. Isso não é verdade, é mito, né? Escarola. Mulher menstruada, se sentar na cama, ela pode secar meu leite? Não, não vai secar seu leite, não. Pode ficar tranquila. Quem produz o leite é a prolactina, é a ocitocina. Então, não precisa ficar preocupada. Não vai ter nenhuma intercorrência com isso, não. Engraçado, isso é bastante antigo, né, Carlinha? Muito antigo, muito antigo. Tem uma aqui mais antiga ainda, Cris. Assoprar a moleira do bebê quando ele engasga.
pode fazer ele recusar o meu peito? Não, não, não. Não tem nada, não tem como ter uma relação Nada a outra ver, né? coisa com a outra. Isso. Não tem nada. Nada a ver. Quando o bebê engasga, é quase que medular a gente fazer isso, né? A gente sopra a cabeça do bebê, não tem jeito. Por mais que você Na saiba. verdade, não é a moleira, né, que você solta, não é Normalmente é o a fontanela rosto, que você né? tá. É o rosto, né? Exatamente. Mas Eu nunca talvez ouvi, mas. seque o seu leite, porque você vai ficar preocupada com a repercussão. E daí esse período de É a chave e a estresse. fechadura que a gente já falou, né? Exato. Talvez a situação de estresse, de enfrentar o engasgo do bebê, possa impactar um pouquinho, mas não que isso seja uma verdade. Tá? Tem uma outra aqui. Benefícios e malefícios do café e do chocolate na amamentação. Tá bom? Com a Flá a gente pode ajustar mais um pouquinho isso, mas de forma geral, o café, ele pode. A gente tem uma quantidade certa que pode ser ingerida. É mais ou menos muito semelhante com a gravidez, na verdade. A gente tenta manter apenas uma xícara de café por dia, tá bom? E sempre que possível, o mais no período da manhã, o quanto mais no período da manhã, melhor, para você acabar não alterando o estado de alerta do bebê, tá? Mas isso realmente se for necessário. Se você não é uma pessoa que costuma tomar café, não precisa, tá? Ainda mais se você for uma pessoa que não consegue tomar o café puro. Porque se você for tomar, aí você vai ter que aumentar a quantidade de ingerir a quantidade De maior leite. de açúcar, ou você vai colocar, diluir num leite, e daí você vai colocar adoçante. Nem todos os adoçantes são tranquilos, e não, eu não falo isso em relação só a quem está gestante ou a quem está amamentando. Na verdade, os dois únicos adoçantes que a gente deveria usar é a estévia e o xilitol, seria o eritritol, né? Os dois adoçantes. Esses Os dois adoçantes permitidos. Esses da família aí do xilitol, eritritol, esses seriam ok, mas mesmo assim o xilitol e o eritritol, eles detonam a flora intestinal, e a gente sabe da Intestinal. importância da nossa microbiota para a imunidade, para tantas outras coisas. Então, normalmente eu me reservo apenas a estévia mesmo para fazer adoçar, né? Então, o café eu acho que dá para evitar. Se você puder evitar, ele é melhor, tá? E aí a pergunta era qual mesmo, Karine? Era isso mesmo, né? Se o café... Chocolate. E o Ah, o chocolate? chocolate. O chocolate, a questão dele é a questão mais Porque do a gente açúcar. gosta do podrinho. A gente Exato. gosta do podrinho. A gente não Exato. gosta do 70%, do 100% cacau, né? A gente gosta do podrinho, docinho. Exatamente. Então era exatamente isso que eu ia falar. O chocolate, ele é um excelente antioxidante. Ele é um dos antioxidantes mais potentes que a gente tem na natureza. O problema é que quando aquele chocolate gostosinho que a Carlinha falou, ele é pouco chocolate de verdade. Ele é mais açúcar, ele é mais leite, ele é mais qualquer outra coisa do que o chocolate de fato. Menos cacau, né? Exato. Então, Menos puro. o chocolate bom é o chocolate que você tem pelo menos 70%, numa quantidade pequena. Ele pode ser sim um bom aliado. Agora, se você está com questões de precisar de muito açúcar durante a amamentação, ou essa questão de. Sabe quando você fica formiguinha, que você toda hora quer beliscar alguma coisa? Aí não tem jeito. O ideal seria vocês consultarem uma nutricionista materno-infantil, porque com certeza o seu corpo está te dando algum sinal de que algo vai errado. Então, por exemplo, será que a quantidade de zinco, de selênio que eu estou ingerindo está adequada?
será que a quantidade de macronutriente que eu estou fazendo está Está adequada? sendo suficiente? Será que o meu sono não está sendo reparador e por isso que eu estou tendo esse tipo de vontade? E às vezes a gente até suplementa a mãe para que ela tenha um sono mais reparador. Às vezes a gente pode fazer isso. Às vezes a gente vai tratar uma desbiose ou um intestino permeável, porque é o sinal que o corpo dela está dando que quer mais nutriente. E daí a gente interpreta como querer mais doce. Mas normalmente esse sinal que seu corpo dá é que algum outro micro ou macronutriente está em falta e a gente precisa repor. Precisa ver como está essa vitamina D, precisa como é que tá essa ferritina. Enfim, precisa dar uma Uhum. checada porque a gente tende a desandar na alimentação. Às vezes na gravidez a gente vai certinho e daí o bebê nasce e a gente fala, pronto, agora eu posso chutar o pau de novo da barraca, comer o que eu quiser. E não é bem assim, Não, né? não é. O açúcar pode trazer, vai te deixar mais indisposta, vai deixar o bebê mais irritado. Então não é uma situação Também que você abre pode. portas para outras coisas também, né? Abre porta para candidíase também, né? O Exata, açúcar, a farinha, ele abre, é o combustível para que o fungo se alimente ali também, né? Então, o açúcar para candidíase é péssimo, exatamente. Então precisa ficar de né? olho na questão nutricional. E se tiver muita vontade de doce, a nutricionista materno infantil vai te dar opções. Uma opção muito boa, por exemplo, é você é, pegar uma banana e colocar canela. Ou mesmo você ingere o chocolate, por exemplo, uma banana com nibs de cacau. Que daí é o cacau, mas tem a banana, então não é o cacau puro, ele não fica tão amargo. Você pode usar a Sim, tâmara, por exemplo. Então, existem algumas outras o opções damasco, né? que podem ser muito mais saudáveis do que a ingestão do chocolate ou do café açucarado. E pimenta não faz mal pro bebê, tá? Na verdade, assim, cada bebê vai reagir de uma forma. A Então, mãe ingerindo pimenta, né, Cris? isso. Vamos ser bem. Não, sim, a gente tá falando do bebê, Vai dar pimenta é, para o bebê. exato, exato. Não, a gente pode comer a pimenta sem nenhum problema e só ver, na verdade. Qualquer coisa que você ingere pode trazer repercussões no bebê até 4 dias após. Então, sempre tomar muito cuidado e observar. Eu sempre conto a Os história de um. excessos, excesso, É, né? A gente tem que observar os excessos. Porque se você comer um pedacinho de chocolate ao leite do podrinho, isso não vai interferir, sim, né, de claro. uma Claro, forma. equilíbrio. Enfim, é a frequência com que você faz uso, né, de determinadas coisas e a quantidade, né, Cris? Exatamente. Então, às vezes, só para matar a minha vontade, eu preciso de um pedacinho daquele chocolate ao leite podrinho. Agora é Páscoa, né? É. Domingo é Páscoa, todo mundo vai ganhar ovos de Páscoa, chocolates. Espero que seja tudo 70, 100% cacau. Se você vai Para presentear uma mãe vocês, que para mim, amamenta, dê um chocolate para condensado. mim. Ai, ai. Carlinhos, Ó, ó, gente, estamos no faltam 3 minutos. Estamos no limite, daqui a pouquinho o Instagram derruba a gente. Exatamente. Mas eu espero que tenha sido esclarecedora essa live, né? E que a gente tenha podido ajudar aí algumas mamães que perguntaram, que entraram aí, que estavam com dúvidas. Perfeito. Pessoal, podem mandar as perguntas, a gente está à disposição aqui para responder. Segunda-feira, então, se tudo der certo, a gente retorna com a live sobre a meditação para redução de ansiedade e controle do estresse. Isso. Combinado? Isso Ó, mesmo, é combinado. feriado, mas temos conteúdo sexta, sábado e domingo. Vocês já conhecem, aqui é conteúdo diário sobre a Todo meditação. dia. Exatamente. Isso mesmo. Tá bom? Isso aí, gente. Boa Páscoa para vocês Boa e a Páscoa. gente vai se vendo por aqui. Então tá joia. Tchau, tchau, Carlinhos. Até a próxima. Tchau, Tchau, pessoal. Cris. Obrigada. Tchau.